Sabe quando você precisa tomar uma decisão muito importante, porém você fica pensando nas possibilidades que podem ou não acontecer com aquela decisão sendo tomada, e aí você acaba não fazendo nada? Ou então quando você manda uma mensagem para alguém e no mesmo instante você fica pensando nas milhões de possibilidades que podem passar pela cabeça dela através da resposta que ela te teve ou da falta dessa resposta. Ou então quando você quer muito fazer algo, mas o pensamento excessivo de não dar certo, de falhar, não te deixa fazer nada. Bem, o segundo episódio do nosso quadro Certamente Preciso de Terapia é justamente sobre isso, pensar demais. Partindo do ponto de que você foi uma criança, um adolescente um pouco desenrolado, sabe? Tipo, se comunicava bem e tudo mais, você já deve ter passado por alguma situação de se expor demais. Ou, sabe, você tá na rodinha ali com seus amigos, colegas, e depois quando você chega em casa você fica, caramba, eu acho que eu falei demais, eu deveria ter me contido um pouco, não deveria ter me exposto tanto assim. E, bem, isso faz parte da nossa vida e é com isso que a gente aprende e escuta aquele velho conselho. A gente precisa pensar antes de falar. E eu confesso que isso já aconteceu muito comigo, mais do que eu gostaria. O fato de se arrepender de ter falado algo é uma coisa que martela na nossa cabeça durante muito tempo. Até hoje, às vezes, tenho vergonha alheia de algumas coisas que eu falei demais, ou que eu me passei, sabe? Mas, enfim, faz parte. Se não acontecesse isso, eu não teria o pensamento, a ideia de que eu preciso pensar antes de falar. Porém, onde é que fica esse equilíbrio do pensar antes de falar ou do pensar antes de tomar alguma ação, alguma atitude? Porque eu acho que eu estou exagerando um pouco e eu estou falando muito sério. A gente aprende, a gente ouve, sim, que a gente precisa refletir um pouco antes das coisas acontecerem. Antes da gente fazer as coisas e tudo mais, pensar como que vai ser, o que é que vai acontecer. Porém, eu acho que quando esse pensamento ele começa a ser muito constante, ele prejudica mais do que ajuda, sabe? É aquilo que a gente estava falando, o equilíbrio. Porque se a gente conhece, eu vou dizer a gente, nesse sentido agora nós. Eu tenho certeza que tu conhece alguma pessoa inconveniente. E ser essa pessoa inconveniente é muito ruim, porque parece que ela não pensa na situação, ela não se liga no que está acontecendo e tudo mais. Não, nesse ponto pensar é muito bom, é importante, sabe? Em nenhum momento a ideia de pensar que antes de falar ou de qualquer atitude vai ser banalizada, certo? Você precisa pensar. Nós precisamos pensar antes de qualquer coisa. A minha questão é até que ponto isso é legal, até que ponto isso é saudável. Porque eu acho que eu estou exagerando um pouco nesse sentido, sabe? E é difícil porque quando a gente se fala em lidar com pessoas, isso tem um peso. E quando a gente fala em tomar atitudes de nós mesmos, tem um outro peso, sabe? Quando a gente fala de lidar com pessoas, eu acredito que seja um pouco mais complicado. Porque assim, eu sempre gostei da ideia de que cada pessoa tem um mundo diferente na cabeça dela. E nós vivemos num mundo em que cada pessoa tem o seu mundo, tem o seu peso, suas referências, sua trajetória, sua bagagem, enfim, que é completamente diferente da minha, da sua, sabe? Até na nossa própria casa, pessoas que a gente conviveu a vida toda, cada um tem o seu mundo, cada um tem uma bagagem, uma referência. E partindo desse ponto, quando a gente tem uma relação, não especificamente relacionamento de namoro e tal, mas quando a gente tem relação de amizade, conhecidos com alguma pessoa, a gente pensar demais sobre o impacto que a gente tem na vida dessa pessoa é um peso muito grande que a gente carrega, sabe? É se trazer um fardo, digamos assim, muito grande porque a gente não sabe o personagem que a gente ocupa na vida das pessoas. Na minha vida, eu sou o personagem principal. Isso é fato. Porém, eu não sei qual é o personagem que eu ocupo na vida de algum amigo meu que eu não vejo há, 2 anos. Eu não sei que personagem eu ocupo na vida de um colega que eu conheci há pouco tempo, sabe? Então, e acontece bastante comigo, tá? Eu não sei se com vocês, mas das vezes eu não ter uma resposta, ou eu ter uma resposta, ou me preocupar com relação ao que aquela pessoa pensa a respeito de mim, sabe? O que se passa na cabeça dela, ou se eu em algum momento estou sendo inconveniente, ou se eu estou passando do ponto, estou querendo forçar algo, ou, sabe, enfim, milhões de coisas em uma simples mensagem, uma simples interação. E aí o que acontece bastante? A pessoa, vamos falar no sentido de mensagem, certo?
Vamos usar aqui o ponto da mensagem. Você manda uma mensagem e a pessoa te dá um retorno daquela mensagem. Só que aí você pensa, será que eu tô atrapalhando? Ou será que ela respondeu porque quis ou porque eu tô aqui, sabe, forçando que isso aqui aconteça? E aí você percebe que quando a gente fala assim, são coisas que não fazem tanto sentido. É a gente colocar um peso sobre a cabeça da gente desnecessário, totalmente desnecessário. E óbvio, mais uma vez, eu vou repetir isso o quadro todinho. Não é que pensar antes de falar ou antes de agir seja errado, mas o maior ponto principal desse quadro é o pensar demais, sabe? Até que ponto esse pensar ele está sendo aceitável? Até que ponto esse pensar não está atrapalhando a minha interação com as outras pessoas? Eu não lembro qual foi o assunto. Eu acho que foi sobre as redes sociais. Em algum estudo que eu estava fazendo, acho que foi alguma prova do Enem, alguma coisa assim, sobre o impacto da tecnologia, redes sociais e tudo mais. E aí, aquilo é saudável até o ponto em que não impacte a minha socialização, sabe? Se eu deixo de socializar com as pessoas, se eu deixo de conversar com as pessoas por causa, só para ficar em casa no celular ou preso nisso aqui, isso não é saudável, isso me atrapalha. E eu penso que com os nossos pensamentos excessivos é da mesma forma. Eu espero que vocês tenham entendido de verdade. Eu estava até comentando que esses assuntos que eu trago aqui não são assuntos que eu tenho domínio, né? Eu não sou psicólogo, nada do tipo, nunca estudei nada. São só assuntos que eu tenho dificuldade de lidar, sabe? E eu resolvi abrir para vocês. E é isso. E a gente falou de pessoas agora. Vamos falar no sentido de ações. Vamos lá. No caso das ações, para mim é um pouco mais complicado. E eu vou explicar a vocês por quê. Eu sou fotógrafo, eu sou empreendedor, independente, eu faço tudo sozinho, fotografia, edição, marketing. É uma empresa, basicamente. E como eu já falei para vocês, essa questão do pensar demais, essa questão do desacreditar de mim em alguns momentos, sempre foi um ponto para mim. E se você é uma pessoa desse jeito e você parte para ser uma empresa, você só apanha um pouquinho no início, de verdade. Porque, assim, a opinião das pessoas, elas acabam tendo muito impacto. É até um tema para um próximo quadro, falar sobre erros. Ninguém gosta de errar, isso aí é fato. Eu realmente detesto errar. Errar com as pessoas, sabe? Em algum momento eu ser grosseiro ou... sabe, ser inconveniente, eu já falei conveniente umas 50 vezes aqui nesse vídeo. Mas enfim, errar com as pessoas me deixa muito mal, sério, eu fico muito mal. Volto naquele ponto do pensar demais, sabe? Eu penso demais pra não errar, mas enfim. E assim, errar no meu trabalho, pra mim é 1000 vezes pior. Sabe, você pode falar que não gostou de mim, que, enfim... não gosta de alguma coisa que eu faça e tal, mas se tu me contratou pra fazer alguma coisa e tu fala que tu não gostou, não ficou da forma que você queria ou não supriu as tuas expectativas, você me encontra depressivo, jogado durante uma semana, de verdade, sabe? Essa questão assim do trabalho me pega muito. E por que eu tô falando sobre isso? Porque eu penso demais em relação às ações que eu tenho que tomar. Eu já deixei de fazer muita coisa por pensar demais. Eu conheci um casal, fiz uma foto deles na praia. E, enfim, eles não me contrataram nada, ia ter um pedido de noivado, e aí eu me ofereci, né, pra tirar umas fotos, entregar eles de graça e tudo bem. E aí aconteceu que eles vão casar no final desse ano. E ele falou comigo, né, pra eu mandar o orçamento pra ele, pra gente fazer essas fotos. E eu, beleza, claro sim, vou mandar, tudo certo. Eu não mandei. E, cara, eu pensei tanto sobre... será que eu vou conseguir suprir as expectativas dele a respeito das fotos que a gente já fez? E se ficar muito parecido e eles, sabe, não gostarem, não valer tanta a pena? E tudo que você imaginar, e se minha câmera falhar? Cara, de verdade, tudo que vocês imaginarem, eu pensei. E, tipo, eu conheço, entre aspas, né, a gente já teve uma troca, tanto eu com ele, quanto com a esposa dele, a gente já conversou, eu fui na igreja deles várias vezes já, então não tinha necessidade disso, porém, eu me coloco bastante nesse lugar de pensar demais a respeito de coisas que vão dar errado, e nunca é uma coisa que vai dar certo. E aí, eu tenho
uns picos de coragem, assim, que é até uma coisa que a gente vai comentar no final. Mas, enfim, me dá uns picos de coragem, assim, eu mandei mensagem pra saber se ele já tinha conseguido outra pessoa, né? Porque eu passei, o quê? Semanas, quase 2 meses, um mês. Acho que foi quase um mês sem mandar mensagem. Ele disse que tinha conseguido alguém. E eu entendi. Obviamente, né? Um casamento precisa de tempo e tudo mais. Porém, depois eu fiquei, caramba, eu perdi uma oportunidade muito boa. E essa oportunidade eu perdi porque eu pensei demais nas coisas que poderiam dar errado. Sabe? E eu passei uns dias assim, meio aéreo, meio xoxo, capenga. Mas não é culpa deles, entendam? Enfim, eles não tinham responsabilidade nenhuma nisso, até porque eu não fui atrás, né? Eu sou o prestador de serviço. É uma coisa minha, sabe? E isso é um ponto de uma insegurança que a gente vai deixar para um próximo quadro também. Eu acho ótimo porque eu vou falando aqui e eu vou anotando coisas para os próximos. É uma insegurança, mas é também muito nesse lugar do pensamento excessivo, sabe? Um pensamento excessivo que me atrapalha bastante, numa forma pessoal e numa forma profissional também. E quando você é empresa, quando você é empreendedor, você não pode ser desse jeito. De verdade, você não pode. Porque se não acontecer, é uma culpa sua, sabe? A empresa só anda se você fizer, até porque depende de você. Então, assim, já aconteceu várias vezes de eu precisar fazer alguma coisa, eu querer fazer alguma coisa pra, tipo, canal aqui no YouTube, ou pra... Eu fiz uma conta no TikTok também, né? Então, pra criar conteúdo pra lá, e não fazer simplesmente por pensar demais. E aí eu penso, vou fazer quando tiver isso, mas isso aqui não tá bom, aí não tem um cenário, periri, popopó e tal, e acabo não fazendo. E o que me pega é isso. É pensar demais ao ponto de acabar não fazendo nada. Sabe? É planejar. Eu tenho 2 cadernos ali. Falando sobre marketing, falando sobre planejamento de conteúdo, falando sobre estratégia. E eu penso, eu estudo, eu anoto, mas eu não executo. E aí depois eu fico, meu Deus, que raiva! Então, assim, uma coisa que eu falei que eu ia comentar. Eu vi em algum lugar sobre uma regrinha dos 5 segundos, eu acho. Gente, eu esqueço, eu tenho perca de memória recente. Não diagnosticado, por puro diagnóstico da minha cabeça. Então, eu vejo as coisas, às vezes eu anoto os temas dos vídeos e tal, mas eu esqueço. Mas assim, eu vi algum vídeo falando sobre uma regrinha que você conta até 5, até 3, não sei, e faz. Exemplo, eu fiz isso, tá? Pra tirar a foto, eu tava na praia, e aí eu tava andando, né? Eu tava com a câmera, e eu desci a avenida todinha e subi, e é cheio de gente. E eu não consegui tirar foto de ninguém, eu não tive a coragem, eu fiquei, enfim, postergando isso. Até que eu desci até o último, enfim, o finalzinho, e vi um casal que eles estavam com uma barraquinha fazendo, acho que era um pedido de namoro, de noivado, alguma coisa assim. E eu sentei lá. E, minha gente, o coração acelerado assim, ó. Eu tava suando, real. Não era nem por causa do calor. E eu sentei lá com a minha câmerazinha, tirei ela da mochilinha e comecei a fotografar eles. Eles não me viram, eu acho. E aí, depois que eu tirei as fotos, eu parei, sentei e disse, eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá. E eu fiquei nessa... E vai, mas não vai, vai, mas não... Acho que eu passei o quê? Uns 5 minutos nessa. E eles perceberam, né? Obviamente, uma pessoa tirando foto, né? Até porque minha lente também não é muito grande. E aí eu digo, 1, 2, 3, 4, 5. E fui. Levantei e fui. Cara, e é assim, meio que um alívio, sabe? Deu certo, eles gostaram. Eles pagaram, inclusive, até porque, sabe, eu não... Enfim, não era a intenção, mas eles pagaram. E eu vi que foi uma coisa boa, sabe? Que eu ia perder a oportunidade de conhecer aquele casal, de receber aquele dinheiro, de fotografar aquele momento, de movimentar o meu perfil com fotos, por pensar demais. Por medo das pessoas não gostarem, do meu trabalho não ser validado e... Sabe? Enfim, esse ponto do trabalho ainda é um assunto muito delicado. Mas para não fugir muito do tema do vídeo... É muito sobre isso, esse equilíbrio que a gente precisa ter, que eu preciso ter, em relação a pensar demais. E eu tava vendo aqui o primeiro quadro, a gente falando sobre pessoas, eu acho que o que resume muito o que eu falei é se dê a sua devida desimportância. É isso vai ser um tema de um próximo quadro.
Mas é isso, sabe? Porque na nossa vida a gente é o personagem principal, mas já do outro não. Então, não seja o principal na vida dos outros. Se dê essa desimportância de ser apenas uma pessoa comum, sabe? Não se preocupar no que ela vai te responder, no que ela acha sobre você e tudo mais. Agora, passando para trabalho, ou passando para ações, passando para atitudes que você deveria ter, pondera isso. Lembra que eu falo você, mas eu tô falando pra mim, tá? Esse é o que eu vou assistir umas 150 vezes esse vídeo antes de postar. Pondera isso. Vê se tu não tá perdendo uma oportunidade legal por causa disso. Sabe? Tiver com medo, conta até 5 e vai. Conta até 3, que pode ser que no 4 tu desista. Eu já fiz isso, mas a gente vai deixar, né? Não vamos perder o foco. Conta até 5, até 3 e vai. E tu vai ver que as coisas acontecem, sabe? As coisas acontecem. E essa maturidade em relação ao nosso trabalho, em relação a aquilo que a gente faz, nem todo mundo vai gostar. E isso a gente precisa aprender a lidar. Nem todo mundo vai gostar da gente, nem todo mundo vai gostar do nosso trabalho. Nosso trabalho não é pra todo mundo e a gente não é pra todo mundo. É simples. E eu espero que vocês tenham entendido, de verdade. E a gente vai falar, pra resumir, é equilíbrio. Equilíbrio, pensem pra não ser a pessoa inconveniente, mas não pensem demais a ponto de atrapalhar suas ações, suas vivências, suas interações. Se cuidem, espero que vocês fiquem bem e até um próximo quadro de Eu Certamente Preciso de Terapia.